A gente termina no final do ano e já começa outro. Então, se a pessoa começar em junho, por exemplo, ela pode seguir com o curso normal, e aí no ano que vem ela termina os módulos que faltaram junto com a próxima turma. É lógico que ela vai se formar só com a próxima turma. Então pode vir a hora que quiser, pode assistir. A aula sempre vai ser aberto. Agora, para o curso, para o certificado, e a gente vai dar mais algumas orientações a respeito disso. Então essa parte é exclusiva para aqueles que são casados e têm uma aliança no Senhor. A gente tem algumas surpresas já para hoje. Então uma delas é uma carta de compromisso. Eu vou explicar melhor no final. Então quando eu chamar você para a carta de compromisso, tenha claro que um dos requisitos é que você já esteja com essa aliança firmada. Amém? É importante, assim, todo final de aula, a gente vai passar uma tarefinha, nada muito complicado, para vocês exercitarem em casa, certo? Durante o período aí da próxima aula. São atividades, conversa, orar, meditar, né? Talvez em cima de uma palavra, para que o Senhor vá tratando. Porque tem que ser um curso prático. Não só vir aqui e assistir a teoria, mas você tem que praticar em casa. Amém. Então essas são as instruções do curso. Alguma dúvida? Alguma pergunta que você queira fazer agora? Senão você pode procurar a gente no final. Se tiver alguma dúvida aí, levanta a mão. Não? Não? Tudo bem? Glória a Deus. Então fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos apresentar esse curso que se inicia hoje na Tua presença. Pai, muito mais do que vir buscar uma ministração humana, nós estamos aqui para buscar a Tua face, a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas, em especial para o nosso casamento. Por isso, Pai, abre o céu sobre esse lugar, que dos mais altos céus o Senhor possa essa noite escutar o nosso clamor, o nosso pela Tua presença e por corresponder com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Começa, Pai, nós te pedimos desde esse exato momento a tratar com as nossas vidas. Quebranta, tira todo o orgulho do nosso coração. Tudo, Pai, que nos impede de viver uma transformação em Jesus, que seja lançado por terra agora. Que haja liberdade nesse lugar, que haja liberdade na Tua presença, Pai, para que nós possamos sentir e interagir com o Teu Espírito Santo, com a Tua glória. Desde já nós declaramos liberdade ao Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com a Tua glória. Vem, Espírito Santo, com a Tua presença. Vem, Espírito Santo, com a Tua majestade. Vem e toma esse lugar. Vem e toma as nossas vidas. Ah, Espírito Santo, precisamos tanto da Tua presença. Precisamos tanto do Teu agir. Carecemos tanto de Ti, em especial para o nosso casamento. Por isso vem, Espírito Santo. Age, Espírito Santo. Doce Espírito de Deus, abre os nossos olhos espirituais essa noite. E que a partir de hoje, e que a partir desse exato momento, um novo tempo se inicie na nossa casa, na nossa vida, no nosso casamento, no nosso relacionamento. Nós nos submetemos por completo à Tua vontade, à Tua autoridade, à Tua glória. Senhor Jesus, nos alegramos, Pai, essa noite contigo, Jesus. Te damos liberdade, Senhor Jesus, neste lugar. Tua doce presença, Jesus, venha nos ministrar o nosso coração, Pai. Que
nosso coração seja terra fértil, Deus, para a Tua palavra, para o que for ministrado aqui. Nos aquietamos, Senhor. Nos aquietamos, Senhor, de todas as vozes. Que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um aqui, a começar por mim, pelo Edson. Jesus, nós somos barro nas Tuas mãos, Senhor. Vem moldar. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo. Te adoramos, Senhor. Te adoramos neste lugar. Só Tu és digno. O Senhor é tão cuidadoso. O Senhor é tão cuidadoso conosco. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama, Senhor. O Senhor tem nos chamado, Deus, para nos mudar, nos moldar. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser santo como Ele é santo. E o Senhor tem um tempo agora de nos moldar, de nos transformar. Permita ser transformado pelo Senhor. Glorifique o nome dEle na tua casa. Que a tua casa seja a extensão do reino. Que a tua casa seja a extensão do reino. Ele busca um compromisso maior. Porque é tão fácil parecer santo. Mas na nossa casa, nós somos o que somos. E o Senhor nos chama para um compromisso maior. Oh Jesus, estamos dispostos, Senhor, a esse compromisso, a esse chamado. O Senhor te chamou. Se você está aqui hoje, o Senhor te chamou para um compromisso maior na sua casa. Ou para você glorificar o nome dEle no teu casamento. E não é para os outros. Não é para os outros. É para Ele. Glorifica o nome dEle. Obrigada, Jesus. Tu tens liberdade neste lugar, Jesus. Esse tempo é seu. Ministra-nos, Senhor. Ministra-nos, Senhor. Obrigada, Pai, por esse sábado. Obrigada, Jesus, por esse tempo, Pai. Obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glorificar o nome do Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar. Bom, vamos lá. Por que a gente escolheu como tema a grande jornada para falar de casamento? Né? Porque, de fato, para nós, o casamento é uma jornada. E é legal como a gente consegue brincar com esse tema. Porque se a gente pensar, não só o casamento de vocês é uma jornada, mas também esse ano para a gente vai ser uma jornada de curso. Então a gente tem uma jornada dentro da jornada. Amém? Espero que você esteja tão animado quanto eu a respeito dessa jornada. Glória a Deus, glória a Deus. É importante a gente ter esse conceito de jornada bem claro. Né? Não sei o quanto você estava preparado quando você se casou para uma jornada. Quanto você recebeu ali de instrução, né? Ou fazendo um paralelo com alguém que vai começar uma jornada. Quando a gente vai começar uma jornada, uma viagem, a gente prepara a mala, considera tudo que a gente vai precisar durante o percurso, traça um roteiro, mais ou menos assim, né? E eu não sei o quanto você traçou, quanto você se preparou, mas esse curso tem exatamente essa expectativa de te entregar ferramentas para a jornada. Por que isso é importante? Que nem a Rovena falou, a gente vai passar algumas tarefas e elas buscam ali te ir além do curso. Se eu não começar a colocar isso em prática na minha vida, no meu dia a dia, ou mais, como é que eu consigo ir além com isso? Como é que eu consigo refletir
ainda mais na palavra, a respeito da palavra. Por exemplo, a primeira aula a gente vai falar sobre a importância dessa jornada. É a jornada 2. Qual a importância dessa jornada? Ela tem início, meio e fim, mas qual é o propósito? E a gente pretende hoje te dar algumas chaves, mas isso não quer dizer que elas sejam todas. Você pode buscar mais em Deus, aprofundar mais sobre a profundidade dessa jornada, do que Deus espera com ela, e mais fundo no propósito. Você está me entendendo? E esse é o meu desejo, que você use as ferramentas e que você vá além. E muito mais do que escutar da jornada, do que escutar da minha jornada com a Rovena, que você vá além na sua jornada com a sua metade aí. Amém? Agora você fala um pouco da nossa jornada até aqui, e aí eu falo disso. Bom, ao longo desse curso, né, a gente, como o Edson falou, a gente vai passar muito da nossa experiência também, né? Porque a palavra, ela nos instrui muito, né? Mas eu creio que a experiência não que seja um padrão. Deus não trabalha com um padrão, né? Deus trabalha com a palavra dele. Mas eu queria compartilhar com vocês, assim, um pouco da nossa jornada, coisa breve, né? Eu quero falar para vocês que eu e o Edson, né, nós estamos casados há 25 anos. Esse ano nós completamos 25 anos de casados. Glória a Deus, né? O Senhor tem nos sustentado. E a gente, né, talvez as pessoas olhem e falem, tá tudo bem, né? Tudo certo. Mas assim, a gente teve muita dificuldade, né? Os primeiros anos foram difíceis, porque cada um vem de uma família, cada um teve uma criação, e juntar essas duas pessoas numa casa, né, não é simples, né? Talvez algumas pessoas tiveram um início de casamento muito bom e talvez depois foi mais complicado, mas o meu início de casamento com o Edson foi bem conturbado, bem. Mas, para honra e glória do Senhor, nós tínhamos claro do Senhor que Ele tinha um propósito com isso, né? E muitos momentos ali na dificuldade, nas lutas, nas brigas, que foram muitas, a gente temia o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se não houver temor do Senhor, como sustentar brigas? Como deixar ser moldado? Nós precisamos temer o Senhor. Nós precisamos... bom, enfim, a gente passou muita luta, muita dificuldade. Mas teve... E eu buscava o Senhor, o Edson buscava o Senhor, mas havia muito do eu no casamento ainda. E a gente precisava virar chaves, ser transformado. Então, buscar o Senhor, orar, ouvir do Senhor o que nós precisamos ser mudados. Porque assim, aqui você vai ouvir muitas coisas, mas quando nós entendemos que é o Senhor falando, pode ser através das nossas vidas, ou em oração, ou na leitura da palavra, quando você vê, puxa, Deus está falando comigo, há algo ali que queima, nós começamos a transformação. Uma outra coisa que é muito importante nossa história, foi que nós voltamos a acreditar, porque depois de muitas brigas, para mim o Edson... antes de eu casar, ele era o príncipe. Depois que eu casei, ele se tornou o Shrek. Tudo que eu olhava para ele, achava ele lindo, se tornou feio. Eu já não olhava mais as qualidades dele. Eu olhava só os defeitos. E provavelmente ele também, né? Eu estou falando da minha parte. Mas, no meio disso tudo, eu precisei voltar a acreditar no nosso casamento. Eu nunca esqueço uma vez que a pastora, né, da igreja onde a gente estava, ela reuniu as mulheres e ela coloca nesse papel a expectativa que você tem do seu marido.
como você quer ver ele? E foi pela fé, porque tudo ali não existia no Edson. E eu tenho essa cartinha até hoje. E eu glorifico a Deus porque muitas coisas que eu coloquei lá, o Senhor concedeu, né, de características dele hoje. Mas eu decidi acreditar numa transformação. Mas ainda eu não via eu como protagonista dessa mudança. Porque nós vamos falar muito aqui que a mudança começa em mim. Não adianta, o problema é que eu olhava para ele, sabia direitinho que ele tinha que mudar. Só que eu não olhava para mim eu era perfeita. Ele tinha muitos defeitos e eu era perfeita. Então, teve um momento que eu decidi mudar. E eu parei de olhar os defeitos dele e olhei as qualidades. Eu já falei muito para muitas mulheres aqui que participaram da roda de mulheres. Um dia Deus falou muito comigo. Sabe aqueles dias que Deus fala mesmo? Ele fala assim, por que você está criticando ele? Ele é uma obra. E eu estou pintando, eu não terminei. Por que você está criticando? Olhando com olhos de defeitos. Você olha os defeitos, mas eu não terminei a obra que eu tenho para ele. É como se eu estivesse pintando um quadro. Sabe aquela primeira de mão de um quadro que fica feia, você não entende nada? E eu estava criticando aquela obra, mas Deus estava fazendo uma obra que no final ia ser perfeita. E muitas vezes a gente critica os nossos cônjuges, mas a gente não está conseguindo ver a obra que Deus está fazendo naquilo lá. Deus está pintando, Deus está no meio da obra. Amém? E eu quero dizer para vocês que eu e o Edson, a gente se conheceu no mundo, teve uma vida no mundo, e ele se converteu, e eu vi mudança nele. E eu falei, poxa, mudou. Isso tudo antes da gente casar, tá, gente? Desculpa, eu estou atropelando as coisas, mas voltar um pouquinho. Enfim, ele se converteu, aí eu vi mudança nele. Eu me converti, só que aí também ele terminou comigo, falou, não, eu preciso orar para ver se você é a mulher de Deus para mim. A gente ficou um tempo separado, e aí Deus falou com ele, Deus falou comigo, e nós casamos. Tudo isso em 6 meses. Mas a gente casou orando, buscando o Senhor, buscando o propósito do Senhor. E o que eu quero dizer com isso? Que independentemente da maneira que você casou, não, eu engravidei e nós casamos na pressa. Não, nós oramos. Não, nós nem oramos e casamos. Enfim, independente da maneira que você casou, você decidiu casar. E talvez você possa, poxa, eu nem orei para ver se era o homem de Deus para mim. Independente, você casou. E a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 29:11, que os planos do Senhor são de paz e não mal. Então, o Senhor vai abençoar, amém? Então, independente da maneira que você se encontra hoje, deixe o Senhor tratar com você nesse curso. Deixe o Senhor falar com você, se permita. Abra mão de todo orgulho, de tudo que você acha que você entende, que você sabe. E o Senhor vai fazer, porque o Senhor abate os orgulhosos. Mas o Senhor ama os humildes. O Senhor trata e move-se a favor dos humildes. Amém? Acho que era isso. Amém, glória a Deus. O que é importante, né? De você, como a Rovena falou, independe de como você começou. Depende de qual foi o seu primeiro passo. O importante é saber aonde você está, o que o casamento representa. E ter um compromisso com ele. Eu queria que você refletisse hoje, qual que é o seu compromisso com essa jornada? De verdade. Será que hoje você está naquela, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos ver onde esse casamento vai dar? Será que de repente você já se esforçou tanto e falou assim, não sei mais o que fazer? Será que você está num buraco, dizendo, Edson, eu num buraco e não sei nem como é que eu saio? Para mim parece que a jornada acabou, eu não vejo o fim do túnel. Independente da circunstância, a primeira coisa que eu quero te dizer, você precisa ter um compromisso. Você precisa voltar a valorizar essa jornada e fazer com que as coisas sejam intencionais, em que você acorde de manhã decidido a fazer a jornada dar certo, a cumprir o seu papel nessa jornada. Amém?
Amém? Eu coloquei aqui, ó, Gênesis 24:4. E coloquei ali, Gênesis 24:40 é a palavra derek. Se quiser abrir aí, eu não vou abrir o texto, mas eu vou te dar o contexto, para você entender do que eu estou falando aqui. Nesse momento, Abraão chama o seu servo e fala assim, olha, eu preciso que você vá buscar uma esposa para o meu filho Isaque. E ele dá algumas coordenadas. E aí ele fala o seguinte, que o anjo do Senhor te conduza nessa, e ele fala jornada. Que o anjo do Senhor te conduza nessa jornada. E a palavra do original hebraico, então, para jornada é derek. E por que eu resolvi colocar essa palavra aqui? Porque, olha só, Abraão estava preocupado com o início da vida de Isaque, da vida a dois, do casamento. Ele dá uma ordem ali para o seu servo e fala, olha, nessa jornada de início do casamento do meu filho, o anjo do Senhor vai te guiar. Você vai escolher a mulher certa para ele. Abraão tinha preocupação em cada detalhe da jornada. E dizer, o anjo do Senhor vai guiar na jornada. A minha pergunta é, será que a gente tem a mesma preocupação com a nossa jornada? Será que a gente tem dito para dia a dia da nossa jornada do casamento, dizendo, o anjo do Senhor vai me guiar nessa... Será que a gente tem esse compromisso e essa responsabilidade? Ou será que a gente está deixando as coisas acontecer do jeito que elas acontecem? Vamos ser sinceros. Talvez a maioria de nós não se preocupasse com o casamento do filho, assim como Abraão se preocupou. É algo que ele vai escolher. Eu não preciso orar. Deus vai falar com ele. Mas olha o detalhe desse homem. Fala, não, eu tenho certeza, vai lá, faz desse jeito, porque eu já falei com Deus, e o anjo do Senhor vai estar com você. Cara, Abraão já tinha orado, já tinha conquistado isso no mundo espiritual. Ele já tinha certeza que as coisas iam acontecer de acordo com o projeto de Deus, porque ele tinha colocado na mão de Deus, entende? Ele tinha confiado em Deus a respeito do casamento, a respeito da jornada. Será que eu e você nós podemos dizer a mesma coisa? Deus, eu confio no Senhor a respeito dessa jornada. Independente de como ela esteja, eu já tenho orado, eu tenho colocado nas suas mãos. Eu sei quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor vai fazer. Eu confio em Ti. E essa é uma noite para a gente confiar nele. Para entender essa jornada e depositar nas mãos do Senhor. E ser proposital em relação a isso. Dizer, Deus, eu quero que o Senhor faça. Eu vou orar, eu vou colocar nas suas mãos. Eu quero ouvir a sua voz. Amém? Eu vou tentar passar aqui, senão eu vou pedir ajuda lá. Oi, já passou? Volta um. Ainda bem que minha esposa está aqui. Não, estava aqui. Aí. Qual é a importância do casamento? Qual é a importância do casamento para você? O casamento tem início, meio e fim. Ou seja, ele tem um começo, ele tem um destino, mas ele também tem um propósito. O casamento não é apenas um contrato entre um homem e uma mulher. O casamento tem um propósito divino, algo maior. E aí, queria te convidar nessa noite a pensar, a refletir um pouco sobre o casamento. Primeira coisa desse propósito. Primeira coisa que você precisa entender a respeito dessa jornada. Independente de como ela está hoje, a sua jornada é uma jornada maravilhosa. Será que você pode repetir isso para você mesmo e dizer, a minha jornada é uma jornada maravilhosa? Vai, você pode falar com mais convicção. A sua jornada é uma jornada maravilhosa. Edson, por que a minha jornada é uma jornada maravilhosa? Simples, porque Deus fez assim. Deus é perfeito em tudo que faz. Ele construiu uma jornada a dois para você. E essa jornada é maravilhosa. Eu queria fazer um paralelo, acho que o melhor paralelo que a gente tem dessa jornada é a jornada do povo de Israel para a terra prometida. Havia uma promessa. Sim. Deus tinha dito, olha,
Eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra, fala, maravilhosa. Vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra maravilhosa. Terra que emana leite e mel, onde a prosperidade está. Então o povo de Israel foi chamado a estar num lugar maravilhoso, numa jornada maravilhosa, para maravilhosa. Lá em Josué 1,6, a Bíblia diz assim: Moisés, enviado por Deus, disse: vão e tomem posse da terra que Deus nos prometeu, não temam. Há uma terra, há um destino, vão lá e tomem posse, não temam. Ou seja, há uma promessa, uma terra maravilhosa, mas você precisa ir lá tomar posse, você precisa ir lá viver isso. Qual é o meu ponto principal aqui? Lá em Números 14, no verso 9, a gente vai olhar a declaração de dois homens que olharam e entenderam a terra como maravilhosa, sabiam que aquele era o propósito de Deus e continuaram sempre a ver a terra como algo maravilhoso. Eles diz assim, ó, então os dois Josué e Caleb, então os dois viram a terra prometida e disseram: com Deus conosco podemos conquistar. Nós vemos homens que, apesar das dificuldades que a terra apresentou. Se você não conhece a história, Moisés mandou 10 espias. E esses caras foram espiar a terra. 12. 10 voltaram com negativo, esses 2 com positivo. Separou um de cada tribo e mandou: vai lá e dá uma olhada na terra. Era a mesma terra para todo mundo, era a mesma promessa para todo mundo, sim ou não? Sim. Agora, todos esses chegaram diante da terra e começaram a contemplar qual de fato era a jornada que era proposta. Você está me entendendo? Todo mundo no ponto 1 estava lá. A gente vai chegar na terra, vai ser fácil. Muitas coisas maravilhosas vão acontecer. De repente estão 12 na frente da terra e um choque de realidade acontece. Cara, não é assim um morango. A vida não é um morango. A gente vai ter que lutar, a gente vai ter que fazer algo, a gente vai ter que conquistar. Quantos de nós, quando casaram, acharam que a vida era um morango? Aí, de repente você deu de encontro com a primeira dificuldade, com o primeiro gigante. Qual foi a sua reação? 10 condenaram a terra. 10 tiveram a visão distorcida a respeito da terra por conta das dificuldades, por conta dos gigantes. E disseram: não vale a pena. Não vale a pena essa jornada. Os gigantes são muito grandes. Nós somos como gafanhotos. A gente não vai aguentar. A gente não vai conseguir. E por conta das dificuldades, aquilo que era maravilhoso, aos olhos daqueles homens, deixou de ser maravilhoso. A terra deixou de ser maravilhosa? Não. Mas a forma como aqueles homens passaram a olhar a terra foi distorcida. 2 homens continuaram vendo a terra como maravilhosa. Eles disseram: opa, tem dificuldades, tem problemas, nós vamos enfrentar, nós vamos vencer. As dificuldades e os problemas vão nos fazer mais fortes e nós vamos viver o maravilhoso de Deus. A sua terra é maravilhosa, o seu casamento é maravilhoso. Eu não sei como é que está a sua visão, se ela está distorcida ou não a respeito. Talvez as dificuldades do dia a dia distorceu o seu casamento. E hoje você está olhando e está dizendo: a terra não é como eu pensava. E eu quero te dizer: a terra é. Você só precisa mudar a sua visão. Você só precisa ver como Deus vê. Você só precisa. Deus te chamou a viver. Há esperança para você, se você mudar a sua perspectiva, porque a terra permanece maravilhosa. Amém? Vamos lá, vou tentar passar uma. Olha. Foi aqui ou foi aí? Você passou aí, né? Então a terra, ela é maravilhosa. Agora, eu também não estou tentando dizer aqui. Eu acho que passou 2, hein? Volta um para mim. Isso. Não?
Eu estou no slide 3. Vê para mim, slide 3. Aí, não? Aí, beleza. Então, essa é uma viagem maravilhosa. Essa é uma jornada maravilhosa. A Bíblia vai dizer, o sábio em Provérbios vai dizer, há coisas maravilhosas demais para mim, há coisas que eu não entendo. E uma coisa que ele vai dizer é, o caminho do homem com a sua donzela é maravilhoso demais. É maravilhoso demais para mim. Agora sim, passa para o slide 4. Esse é o 4? Beleza. Eu preguei sobre isso. O casamento ele vai passar por estações. Assim como a nossa vida ela tem ciclo, assim como o dia tem manhã, tarde e noite, assim como os meses têm os seus ciclos, assim como o nosso ano tem primavera, verão, outono, inverno, assim também o casamento tem estações. É preciso identificar, discernir essas estações. Cada estação difícil que se levanta, uma dificuldade, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela de relacionamento, nós estamos tendendo a rejeitar aquela estação. Quando o seu casamento se torna difícil, quando vocês não concordam com uma coisa, qual que é a primeira tendência? Tentar evitar o assunto? É ou não é? Tentar colocar o problema de lado. Ver se esquece aquele problema. Vamos tentar esquecer. Teve uma época que eu achava que a forma mais fácil de evitar o confronto com a Rovena era não contando as coisas para ela. Não vou contar, ela não vai saber e vai estar tudo certo. Cara, a pior coisa que você pode fazer. Porque daí quando ela começava a descobrir as coisas, ela falou, eu não posso mais confiar em você não me conta nada. E aí um pilar importante do casamento, que é a confiança, estava indo embora. Por conta de tentar evitar algumas estações. Mas eu queria que a partir de hoje você visse as estações de forma diferente. Tanto o verão quanto o inverno, tanto o outono quanto a primavera, foram criados por Deus. E o seu casamento precisa passar. Vocês são um não só pelas conquistas que vocês tiveram. Vocês provavelmente viveram grandes coisas. Vocês começaram a planejar um casamento. Vocês era que nem a minha da Rovena. Deu aquele friozinho na barriga. Será que eu vou conseguir? É buffet para pagar. É roupa para comprar. Não tem dinheiro nem para aliança. Como é que vai ser esse negócio? Tem que morar em algum lugar depois de casar. Ainda tem a lua de mel. E aí você planejou. Orou. E de repente você conquistou, deu certo. E você comemorou. Talvez depois de um tempo você comprou a primeira casa, vocês comemoraram juntos. E vocês têm várias conquistas para comemorar juntos. Mas sabe que muitas vezes a gente ignora que o nosso relacionamento não é feito só de conquistas. Que os momentos difíceis também estão construindo quem a gente é como casal. Sabe, a pior das crises, ela vem para nos testar. Ela vem para nos unir, ela vem para nos moldar. E muitas vezes a gente está rejeitando isso. E qual que é o problema? Quando eu rejeito uma crise que vem para moldar o meu caráter e me transformar de alguma forma, quando eu tento evitar isso, a consequência é, ou ela precisa ficar cada vez mais aguda, aquela crise, até que eu resolva encarar, ou Deus vai falar assim, ó, isso aconteceu com o povo no deserto também. O povo, não sei se você sabe, o povo poderia, em 40 dias, chegar na Terra Prometida. Só que Deus falou assim, ó, esse povo não está preparado para a guerra, então eu vou adiar a guerra. E aí muitas vezes a gente está fazendo o quê? Adiando aquela guerra. Aí você acha que você não vai precisar viver aquilo, aí você passa 2 estações e você volta exatamente para o mesmo ponto. Por quê? Porque você não venceu e você precisa vencer aquela dificuldade. É o processo de amadurecimento do caráter de vocês como casal. E ele precisa acontecer.
Por que eu estou te falando isso? Para que você olhe diferente que você está vivendo. Deus quer produzir algo maravilhoso nessa estação, ainda que ela pareça ruim. Deus estava levantando gigantes, valentes no meio do povo, quando propôs que eles se levantassem e conquistassem a terra. E Deus queria um exército, uma nação de homens de guerra, de homens posicionados. A guerra fazia parte do plano de Deus para moldar o caráter do povo. A gente não tem que fugir da guerra. Nós precisamos estar preparados para ela. Nós precisamos pedir para Deus discernimento a respeito da guerra e como viver. Eclesiastes 3:1 vai falar claramente a respeito disso. Há tempo para? No seu casamento há tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo de ajuntar e há tempo de espalhar. Há tempo para todas as coisas no seu casamento. Há tempo para as coisas boas, as colheitas. Há tempo para vivermos juntos as dificuldades e vencê-las. Há tempo para todas as coisas. É importante nós discernirmos o tempo. É essencial para a gente saber o momento certo de agir, de refletir e até mesmo o momento correto de descansar. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de entender a estação. A verdade é que quando a gente está envolto naquela estação, a gente não consegue enxergar o mapa. Por mais que a gente tenha se preparado, muitas vezes a gente se depara com dificuldades. O chão foi tirado. Por isso é tão importante que durante a jornada você tenha um guia. Alguém que possa te guiar nessa jornada. Alguém que você possa consultar e dizer: Deus, o que está acontecendo? Por que estou passando por essa estação? O que eu preciso fazer com essa estação? O que eu preciso fazer com essa situação e com esse problema? Qual é a direção? E a boa notícia é que você tem um guia de viagem. Eu não sei se você está levando ele, eu não sei se você está consultando ele, mas você tem um guia de viagem. Você tem Jesus, Ele é o seu guia de viagem. Muito além do que seu guia de viagem. A palavra vai dizer em Eclesiastes 4, verso 9 e 10, melhor é que sejam dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Se um cair, o outro, o seu companheiro, o outro levanta o seu companheiro. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ou seja, Jesus precisa ser a terceira dobra, Jesus precisa ser o participante da jornada. Aliás, Ele é o mais importante participante da jornada. Sem Ele, a sua jornada está fadada ao fracasso. Sem Ele, provavelmente você vai tomar decisão errada na estação que você está vivendo. Você precisa de Jesus. Amém? Agora que você já sabe um pouquinho da importância do seu casamento, de que ele é importante, de que ele é maravilhoso, de que Jesus precisa estar com você no barco, eu queria falar sobre o propósito do casamento. Passa uma para mim. Propósito do casamento. E eu peguei 3 analogias aqui. Talvez a gente pode chamar de uma só. Mas eu peguei essas 3 analogias para que você entenda qual é o propósito do seu casamento. Mas antes de falar do propósito do seu casamento, eu quero desconstruir o que você acha, para que você acha que serve o seu casamento, para que você acha que é o propósito do seu casamento. A gente interpreta de certa forma aquilo que Deus fez com Adão. Então vamos lá. Adão estava sozinho. Deus falou, não é bom que Adão esteja só. Vou fazer uma mulher. Vou fazer uma companheira. Então a gente já pega primeira parte da história e fala assim, bom, há um propósito. Propósito de que o homem não esteja só. Há um propósito de plenitude. Amém? Podemos usar essa palavra? Plenitude? Há um propósito de plenitude na junção de um homem e de uma mulher. E aí a gente usa
esse primeiro ponto e a gente imagina assim, olha, legal, plenitude. O que significa a plenitude para mim? Plenitude para mim significa estar satisfeito física, emocional e espiritualmente. Então eu preciso de alguém que me supra, que me dê algo, que corresponda. Esse é o primeiro erro. Nós buscamos plenitude em receber as coisas, em que as coisas girem ao entorno de nós, para que eu seja completo. Então a gente olha para o casamento e a gente acha que o casamento foi criado para que eu e você sejamos completos em nós mesmos. Mas Deus não estava falando disso. Deus não estava falando dessa plenitude. Adão teria essa plenitude em Deus. E aí eu quero voltar então a figueira, a videira e a oliveira para te explicar o que Deus queria fazer. Depois que Adão e Eva pecam, eles saem. O plano de Deus agora é restabelecer a família através de Abraão. Você conhece muito bem a história. Deus chama Abraão, fala para ele: sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Amém? E farei de ti uma. Só que a grande nação aqui é de filhos e filhas de Abraão. Então eu farei de você uma grande família. Abraão, eu te separei e te tirei. Eu te tirei do meio comum e eu te separei para que você seja uma grande nação. Há um propósito de plenitude para a sua família, que você se torne uma grande nação. Qual era então o propósito da figueira em Abraão? Se você não sabe, a figueira representa o povo de Deus, o povo judeu. Então os judeus são a figueira. Qual é o propósito da figueira? O propósito da figueira é resplandecer o reino de Deus sobre a face da terra. O povo judeu foi chamado para representar a Deus, para que todos os outros povos olhassem e vissem e falassem: Israel é o povo de Deus, Israel é a família de Deus. Eles resplandecem aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus é. Israel aponta para a eternidade, Israel aponta para um Deus vivo, para a salvação. Então Deus levanta uma família para ser agora modelo, referencial, testemunho vivo a respeito dele e da eternidade com ele. Está comigo? O propósito de Abraão vai muito além dele. Ele passou, ele realizou alguns sonhos, ele viveu com Deus, mas o propósito do povo continuou, permaneceu, e o povo deveria ser esse resplandecer de da face da terra. Eu não preciso te dizer, mas eu vou te lembrar, eles falharam. Israel falhou. Jesus passa debaixo da figueira e fala: se você não dá fruto, eu te condeno, morra. Jesus condena a figueira. Jesus estava condenando aquela primeira tentativa. Mas por que Jesus condenou? Porque Israel passou a olhar para eles mesmos. Israel agora, o propósito deles serem povo de Deus não era para que os outros povos vissem, não era para ser um testemunho vivo. Israel começou a criar dogmas, doutrinas, colocar religiosidade para dentro de casa, para se sentir bem em relação a eles mesmos como família de Deus. Ou seja, o que me importa é o meu umbigo, eu quero ser quem eu desejo ser, eu quero que as coisas aconteçam para mim. Então eu vou adaptando Deus numa religião que condiza com aquilo que eu quero. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nós não perguntamos para Deus o que Ele quer com a nossa casa, com a nossa família. Nós estamos adaptando a Bíblia para que ela fale aquilo que a gente quer ouvir, para que a gente esteja bem conosco mesmo a respeito de tudo isso. Só que há um nome para isso, chama-se religiosidade. Todo esforço humano para fazer aquilo que Deus não te chamou a fazer é religiosidade. E me desculpe se você está fazendo isso, você está se tornando um religioso. Israel não quis deixar a religiosidade. Não quis fazer as coisas como Deus queria que eles fizessem. Eles não queriam ser quem Deus os chamou para ser. E logo Deus diz: acabou. Então vocês não podem mais me representar como família. Mas Deus não desiste. Jesus vem para ser a videira. A videira é uma segunda chance para Israel agora. Quero te lembrar que Jesus veio primeiro para os judeus. Jesus veio
primeiro para os judeus e fala o seguinte: beleza, era para você resplandecer a minha glória, era para você resplandecer o reino de Deus e você não conseguiu. Beleza, você não consegue na sua própria força. Para aqueles que ainda desejam cumprir o meu propósito, eu vou morrer no madeiro, e se você aceitar esse sacrifício, então você passa a ser a videira verdadeira comigo. Eu sou a videira verdadeira. Eu vou trazer de volta o propósito inicial. E através de Jesus, então, o propósito pode ser restaurado. Muitos de nós talvez tenhamos casado pelo propósito correto. Outros talvez não. A verdade é que é independente do motivo, da razão, da motivação do nosso coração. Jesus também vai dizer, através de Paulo: vocês eram como oliveira brava. Vocês estavam desviados, vocês estavam fora do propósito. Mas eu os enxerto em mim, na videira verdadeira. Se o seu casamento não nasceu para o propósito correto, a boa notícia é: ele pode ser enxertado na videira verdadeira. Ele pode ser enxertado em Jesus. Independente de como as coisas começaram, há esperança para que você viva os sonhos e o propósito de Deus para o seu casamento. A videira, ela representa o Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo que nos capacita a completar todas as coisas. É uma unção para a obra que nos é proposta em Cristo Jesus. Efésios 5, do 31 a 33 vai dizer: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse mistério é grande, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Sabe, Paulo está ali falando dos Efésios, está dizendo o papel do homem, o papel da mulher. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Ele está dando todas essas orientações a respeito disso, e aí ele começa a falar, e ele fala: olha, tem um mistério para contar para vocês. Tem algo para entregar para vocês. O homem vai deixar o seu pai e sua mãe, vai se unir e vai se tornar uma só carne com a sua mulher, com a sua esposa. Esse é um mistério. E eu não falo a respeito de vocês, mas eu falo a respeito da igreja e Cristo. E se a gente começar a entrar mais profundo nisso, o que Paulo está dizendo: o casamento de vocês é o exemplo, é o reflexo de algo muito maior. O casamento de vocês coloca luz a respeito daquilo que é Cristo e a igreja. Agora minha pergunta para mim e para você é: o quanto o nosso casamento tem sido um verdadeiro referencial do que é Cristo e do que é a igreja? Será que os seus filhos podem olhar para o seu casamento e dizer: opa, agora eu entendo Cristo e a igreja, agora eu entendo o tamanho amor, agora eu entendo tamanha dedicação, agora eu entendo tamanha entrega, agora eu entendo porque eu preciso abrir mão de todas as coisas, porque eu vejo no meu pai e na minha mãe Cristo e a igreja. O amor de Deus se revela nesse relacionamento. Os mistérios da palavra se revelam através desse casamento. Quantos de nós podem falar a respeito dos nossos filhos? E além, na nossa família, quantos dos nossos casamentos são um referencial para a nossa família a respeito do que é Cristo e a igreja? Quantos casamentos são um referencial para o seu bairro? As pessoas olham na rua: olha, está vendo aqueles dois casados ali? Aqueles velhinhos que estão há 25 anos casados? Eles são um referencial. Olha para eles. É assim que Cristo ama a igreja. É assim que a igreja se relaciona com Cristo. Olha o exemplo deles e você vai entender tudo. Será que a sua família pode olhar? Será que o seu bairro pode olhar? Será que o mundo todo pode olhar para o seu casamento e enxergar o reino de Deus sendo pregado através da sua união? E o que eu quero dizer para você é exatamente para isso que o seu casamento existe. Não há um outro propósito. Não há um outro propósito. É o maior dos desafios. Vai requerer de mim, de você morrer, porque a gente quer, porque a gente acha, porque a gente decide, porque a gente deseja.
Vai nos obrigar a olhar para Cristo e falar: Jesus, o que você faria no meu lugar? Que atitude você teria? Como você seria? Que resposta você daria? Vai nos tirar da zona de conforto e fazer com que eu e você façamos algo diferente. Façamos aquilo que Jesus faria pela nossa casa, pela nossa família. Mas é exatamente o propósito do seu casamento: resplandecer a Cristo, mostrar como as coisas deveriam ser, que é um Deus de verdade, que ama ardentemente, para que nos tornássemos um com Ele, sendo supridos por Ele, vivendo em harmonia com Ele, vencendo as dificuldades, vencendo as diferenças. Amém? Então há um propósito muito maior para o seu casamento. E o meu desejo, a intenção desse curso é que você seja intencional em relação a isso. Não estou dizendo que em 5 minutos tudo vai mudar e você vai ser a pessoa mais santa do mundo, não. Mas estou dizendo que há um guia, Jesus Cristo, para te ajudar nessa jornada. Há o Espírito Santo que te capacita, que te unge para isso. Que basta você decidir viver e buscar nele. E ele vai te ajudar. Amém? Eu não estou encerrando, mas eu queria que por um instante você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Eu queria ter um tempo de oração. Na verdade, para ser mais sincero, eu queria que você tivesse um tempo de oração. E a primeira coisa é que eu quero que você seja honesto, verdadeiro diante de Deus, é a respeito do propósito do seu casamento. O quanto ele tem sido importante para você, o quanto você tem visto ele maravilhoso, como Deus o vê maravilhoso. O quanto o casamento tem sido algo para resplandecer a Cristo, o amor de Deus, abrindo mão de você mesmo, da sua vontade, e vivendo para o outro. Ou quanto simplesmente o casamento tem sido uma forma de você se sentir suprido, se sentir amado, se sentir correspondido. Que você possa ser sincero diante de Deus. Que eu e você possamos nesse momento quebrantar o nosso coração e dizer: Deus, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo porque meu casamento não resplandece a Cristo. Não resplandece ao teu reino, à tua obra. Aliás, não é nem que eu tenha tentado e estou falhando, eu sequer tenho tentado. Eu tenho feito as coisas do meu jeito, achando que da forma como estão indo, tentando resolver no meu braço, dando o meu jeitinho de que as coisas se encaixariam. Mas hoje eu entendo que o casamento vai muito além do que algumas coisas darem certo. O casamento vai me moldar para que eu ame como Jesus amou. Para que eu me entregue como Jesus se entregou. É um desafio, Pai, eu sei. Eu me arrependo de não estar vivendo esse casamento, mas há no meu coração um desejo de vivê-lo. Por isso te peço, Pai, me ajuda. Me ajuda. Sem a Tua presença, sem o Teu Espírito Santo, sem Jesus me guiando, é impossível. Mas se essa é a Tua promessa, se é isso que o Senhor tem para a minha vida, eu quero viver esse casamento. Eu quero viver esse propósito mais elevado. Eu quero que o meu relacionamento com a minha esposa seja um referencial, não só para os meus filhos que estão ali todos os dias, mas que todos possam olhar para mim e ver Cristo e o amor de Cristo em mim. Que a minha vida seja um livro aberto que prega o Teu nome, que prega o Teu Evangelho, que declara na mais alta voz que há um Deus vivo, que há um Deus poderoso, que há um Deus transformador, que esse Deus vivo está sobre mim, que Ele me transforma, que eu possa ser esse referencial. Coloca, Senhor, o meu casamento no propósito certo. Ainda com seus olhos fechados, eu queria que você tivesse um tempo de pedir perdão, mas também de liberar perdão. Talvez você tenha que dizer: Deus, me perdoa porque eu fui negligente com o meu casamento. Tantas estações difíceis
eu não identifiquei, eu não soube lidar com essas estações, e as minhas decisões foram as piores possíveis. Eu me arrependo, Pai. Hoje eu entendo que eu precisaria ter discernimento e maturidade para tratar com cada uma dessas estações de uma forma diferente. Eu me arrependo de não ter feito isso e te peço, me perdoa. Mas eu perdoo o meu cônjuge por todas as vezes que da mesma forma ele errou, ela errou, em relação ao momento que nós estávamos vivendo. Pai, que tudo que aconteceu, todas as dificuldades que nós como casais encontramos, que elas não sejam mais o gigante, Senhor, que nos impede de entrar na terra prometida. Que nós não tenhamos mais uma visão distorcida, Senhor, a respeito do casamento, de quão maravilhoso é o nosso casamento por conta dessas dificuldades. Mas que hoje o Senhor mude a nossa forma de ver. Eu declaro, Pai, que libero perdão e que a partir de hoje nós possamos começar um tempo novo, sem culpa, sem mágoa, mas unidos como casal. Eu quero te dar um tempo para você pedir ao Espírito Santo, dizendo: doce Espírito Santo, eu não consigo sem a tua presença. Eu não consigo sem a tua glória. Espírito Santo sobre mim, me unge e me capacita. Talvez nesse momento, Espírito Santo, entenda poucas coisas práticas a respeito de como vai ser amanhã, a próxima semana, os próximos dias. Mas eu quero depender de você, Espírito Santo. Que você venha a ser esse óleo novo. Que você venha a ser o poder que me capacita a cumprir todas as coisas que Deus tem me chamado a cumprir. Vem sobre mim, Espírito Santo, eu te dou toda a liberdade. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode abrir os seus olhos. Como eu falei, a gente ia orar, mas eu não vou terminar ainda. Vou chamar a Rovena, ela vai dar. Não? Agora é você, meu amor. Não, tem não. Não. Esse já foi, pode passar. Já foi, pode passar. Bom, agora estamos chegando no final desse primeiro dia e eu queria que vocês entendessem que a transformação ela começa em mim e não no meu cônjuge. Né? Nós, como cônjuge, a gente conhece melhor do que ninguém a pessoa que está dividindo ali a mesma cama, né, o mesmo teto que a gente conhece os defeitos, as qualidades também, mas o que é importante nesse curso é você parar de olhar para o seu cônjuge e olhar para você. Isso é muito importante, porque nós não vamos mudar o nosso cônjuge, quem transforma é o Senhor, mas nós, com a ajuda do Senhor, nós conseguimos ser transformados. Não adianta achar que o Senhor vai fazer tudo. Tem uma parte que é minha. O que depende de mim, eu tenho que fazer. O que depende do sobrenatural, eu vou orar e pedir para o Senhor. Você pode orar pelo seu cônjuge? Pode. Só não pode querer mudar ele à força. Então, a verdadeira transformação no casamento começa quando cada um se permite ser transformado, sem esperar. Eu vou transformar se ele transformar. Não. Eu vou fazer a minha parte. Nós precisamos, como barro, permitir que o Senhor transforme e molde a nossa vida. E também, muito importante, a gente precisa permitir que o Senhor entre em todos os cômodos da nossa casa. Entenda-se casa, eu. Você não pode
homens, mulheres, falar assim, aqui nesse cômodo, não. Eu não abri para ninguém, ninguém sabe disso. Você precisa permitir que o Senhor entre em todos os cômodos. Não pode haver lugares escuros na sua vida, no seu relacionamento. Porque se há lugares escuros, quem domina não é o Senhor. Quem domina é o diabo. Então a gente precisa colocar luz nas áreas escuras das nossas vidas. Nós precisamos permitir que o Senhor entre e transforme. Nós não temos que ter segredo com o marido. Nós somos um só. Não pode haver segredo. A tua vida para o seu marido tem que ser um livro aberto. E para o Senhor também. A terra, às vezes você pode dizer assim, poxa, eu não tenho visto frutos no meu casamento. A vida financeira, parece que a gente não consegue se conversar, não tem comunicação. Parece que você está morando com um estranho, ou você sente que não flui. Parece que vocês estão numa briga de aquela cabo de força, entendeu? E não é isso. Isso não é o casamento. O casamento, os dois trabalham olhando para a mesma direção. Mas para que o Senhor tenha liberdade, nós precisamos permitir que o Senhor cavoque uma terra para dar frutos. Ela, de tempo em tempo, ela precisa ser, sabe, passar aquele um negócio que chama-se, eu não sei o nome, mas ele precisa mover a terra, permitir que entre o ar. E isso é mover o nosso casamento. Nós precisamos trabalhar essa terra, que é o nosso casamento. E outra coisa, se você continuar fazendo o que você sempre fez, essa é uma palavra aí de coach, mas você vai ter sempre os mesmos resultados. Então, se você continuar fazendo o que você sempre fez no seu casamento, nada vai mudar. Entenda que você precisa mudar do Senhor. Não adianta querer jogar no colo do seu marido todos os problemas, todas as coisas que não dão certo no seu casamento. Você tem que trazer para você, é minha responsabilidade. Quando no meu relacionamento com o Edson, eu parei de olhar e apontar porque você não faz, porque você tem esse defeito, e eu comecei a trazer, poxa, qual é a minha parte? Poxa, eu não estou declarando nada de bênção para o meu marido, só declaro maldição. Eu estou semeando na vida dele? Quem semeia, colhe. O que eu tenho semeado? Tenho semeado amor, compreensão, perdão. Eu tenho semeado serviço. Homens e mulheres, vocês têm semeado serviço? Então não espere ele fazer, faça, surpreenda. Lá em Gálatas 6:4 diz assim, mas cada um examine seu próprio trabalho. Então, vamos examinar o que falta em mim, o que eu preciso ser transformado. Esse é essencial para esse curso. Se você não se deixar ser transformado, se você não olhar o que você precisa fazer e fazer, pode chegar lá em novembro e pode ser que o teu casamento não tenha sido transformado. Porque depende de você. Existe uma parte que depende de você. Existe uma parte que depende do Espírito Santo. Então a transformação e a responsabilidade em nossa caminhada com Deus são fundamentais para a mudança no nosso relacionamento. Amém? Acho que era isso, gente. Você tem mais alguma coisa para falar, amor? Deixa eu só falar alguma outra coisinha. Assim, hoje, em alguns momentos, a gente vai entrar em coisas bem práticas no curso, né? Eu quero falar para vocês, só para vocês ficarem sabendo os temas que nós vamos ter. Hoje, então, nós iniciamos com a jornada 2. Na próxima aula, vai ser dia 5/4, já coloca na sua agenda. Vão ser sobre os papéis. No outro,
no outro sábado vai ser sobre fé. Aí tem o outro que é unidade espiritual e comunicação, que eu sei que a comunicação precisa muito acontecer nos casamentos. Outra aula vai ser sobre finanças, outra sobre filhos e a última sobre sexo e unidade emocional. Então, só para vocês saberem os temas, tá? Nós esperamos abordar aí de uma maneira tudo que envolve um casamento. Amém? Glória a Deus. A gente já vai encerrar. Essa foi a primeira aula, então. Eu preciso só passar alguns detalhes de como é que vai acontecer aqui. Então a gente já ora e adora o Senhor. Então, como é que vai funcionar? A gente vai ter um momento de adoração aqui. A gente vai orar, vai adorar a Deus. Aí eu vou pedir para o pastor André vir aqui, representando Deus. Por quê? Porque todos nós, e quando eu falo todos nós, eu incluo eu e a Rovena, todos nós casados, por isso que é importante você que já casou no Senhor, a gente tem uma carta que se chama Carta de Compromisso, que basicamente eu me comprometo com esse curso, eu me comprometo diante de Deus a buscar o melhor para minha família. Então o pastor vai fazer a declaração dessa carta aqui, todos os que forem assinar vão repetir juntos. Depois que você terminar de repetir com o pastor a declaração da carta, você vai lá para o Boas-Vindas. Na verdade, todos que vão assinar vão lá para o Boas-Vindas. O Gil está lá dando tchau. Tudo bem, Gil? A gente vai para lá e a gente vai receber o material. Primeira coisa que a gente vai receber é essa carta aqui. Então, é uma carta por casal. Vocês vão receber a carta, vocês dois assinam a carta e o pastor vai assinar também. Ó, a responsa, hein? Segura, amor. Então, essa vocês vão assinar. Depois, cada um de vocês vai retirar, na verdade, junto lá, né? Vai retirar essa folhinha aqui. Essa aqui é a sua tarefa de casa. Uma para cada um. Beleza? Uma para o esposo e outra para a esposa. E por fim, e mais importante, você vai receber. Você já vai receber, olha que legal, você já recebe no começo. O seu diploma. Seu diploma do curso está aqui, você vai receber hoje o seu diploma. Como é que funciona? Seu diploma, primeiro, não vai estar assinado, você vai receber ele sem assinatura. Ele só vai ser assinado quando você concluir ele. E ele, não sei se está dando para ver, ó, ele vai ficar assim. Mas aqui na minha mão, ele está com 7 espaços em branco, correto? Você consegue ver? Não pode mentir, não consegue, né? Lá atrás não, aqui na frente sim. Então aqui, ó, acredita em mim, aqui tem um espaço em branco, aqui tem outro, aqui tem outro. Aonde você está vendo os ícones lá, 7 ícones, são 7 espaços em branco. Segura aqui para mim, amor. Hoje, você vai receber um ícone. Você vai destacar e você vai na primeira aula e vai ter a primeira aula concluída. Isso quer dizer que quando você terminar as aulas, você vai ter 7 adesivos, vão estar todos colados, vai estar exatamente assim. Aí você vai trazer ele preenchido e a gente vai assinar. Assim como a carta, o diploma também é um por casal. Vocês recebem juntos o diploma. Amém? Então é um diploma, uma carta por casal, mas é uma tarefa de casa para cada. Ainda não sou casado, vou casar, estou planejando para casar. Todas as exceções que você tem dúvida, procura eu e a Rovena no final, a gente vai explicar tudo como vai funcionar se você tiver alguma dúvida. Além de tudo isso, a gente também eu vou deixar também lá junto, no mesmo momento que você for assinar, eu vou deixar uma lista. Nessa lista você vai colocar o nome do casal, seu nome e o nome dela, ou se ela estiver preenchendo, seu nome e o nome dele. Você coloca um contato, um telefone ali e a célula que vocês vão estar frequentando. A gente vai por essa lista tanto acompanhar a presença de vocês, quando de repente a gente precisar dar algum recado, alguma coisa, a gente já tem um contato de vocês. Beleza? Tudo tranquilo? Então eu vou pedir para você ficar de pé, para a gente orar, adorar o Senhor aqui. Enquanto o louvor vai subindo, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos, Deus, por essa primeira aula, que a importância do casamento, que o profundo do propósito que há no Senhor para cada casamento seja revelado nos nossos corações. Que não seja algo teórico, mas que seja vida em nós.
que no mais íntimo, no mais profundo do nosso espírito, nós possamos verdadeiramente, Senhor, despertados para aquilo que o Senhor nos chamou em relação à nossa casa, em relação à nossa família. Tira, Senhor, de nós todo medo, todo engano. Tira, Senhor, todo peso, todo julgo, toda preocupação. Mas que haja sobre nós a liberdade nessa hora. E que nós possamos decidir fazer a Tua vontade, sabendo que é o Teu Espírito Santo que nos guia, que nos capacita. Nos perdoa, Senhor, de como até esse exato momento nós temos conduzido o nosso casamento. Mas nós queremos, a partir de hoje, viver algo novo na Tua presença. Por isso nós te pedimos, com todo o temor, faz a Tua obra em nós. Opera em nós o Teu querer. Transforma-nos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Que os nossos filhos possam contemplar e ver Cristo em nós. Que os nossos filhos possam contemplar e ver na nossa união um referencial perfeito de igreja. Que nós possamos resplandecer a luz de Cristo para essa geração. Que nós não precisemos falar muito para testemunhar de quem o Senhor é, mas que o nosso casamento seja um testemunho vivo da Tua presença, da Tua glória, do Teu poder. Que o Teu poder seja visto em nossas vidas. Que a Tua glória seja vista na nossa casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento. Que aquilo que o Senhor estava condenado, que aquilo que estava em morte, que aquilo que estava sem esperança, que hoje no poderoso nome de Jesus saia à luz, venha à vida, que seja um novo amanhecer e que queime nos nossos corações a jornada como ela é, uma jornada maravilhosa no Senhor, cheia de desafios, com diferentes estações, com muitos gigantes para vencer, sim, mas maravilhosa no Senhor, porque nós temos a convicção que em todas as coisas o Senhor nos dará a vitória, porque muito mais do que Teu anjo, Jesus Cristo está conosco, garantindo a jornada, nos guiando na jornada. Nós confiamos plenamente em Ti, Senhor, para um novo tempo que nós vamos viver a partir de hoje, em nome de Jesus. Vamos fazer aqui o nosso compromisso, a nossa carta de compromisso diante de Deus, diante do nosso cônjuge, diante dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Pastora, vem cá. Então eu vou lendo de frase em frase e vocês vão repetindo junto comigo, tá bom? Vamos lá? Eu vou dizer eu vou falar André, e você diz o seu nome aí, tá bom? Eu, André, diante de Deus, ao iniciar essa jornada, assumo o compromisso de participar com dedicação de todas as etapas do curso A Grande Jornada. Reconheço minha responsabilidade diante de Deus a respeito do meu lar, sabendo que cabe a mim, com a ajuda de Deus, aplicar com intenção e amor os princípios bíblicos aprendidos, buscando a plenitude de Deus para o meu casamento e para a minha família. Escolho diariamente servir ao Senhor e viver o melhor que Ele tem para mim e para a minha casa. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então agora eles vão lá, depois eles vão ali, e depois eles pegam um certificado. Agora o presbítero Edson vai dar o passo a passo. Obrigado, pastor. Eu te peço, esse está melhor para mim. Obrigado, pastor.
Então vamos lá. Se você é casado no Senhor, então você é meu convidado a assinar lá. O pastor vai estar lá assinando com você. O que é importante? Se de repente, a gente está com o diácono Dani, ó, lá atrás, na minha esquerda. Ele trouxe o túnel. Então a gente vai fazer lá para você postar no Instagram. Se você não vai assinar, você já pode ir para lá fazer o túnel. Se você vai assinar, você primeiro assina, depois você vai para o túnel, mas todo mundo vai fazer. Amém? Pode falar. Tá. Reforçando então, se você não é casado, se você é amaziado, se você casou só no civil, ou se você é noivo, se você perdeu a explicação no começo, eu e a Rovena vamos estar aqui na frente, você vem aqui tirar as dúvidas com a gente. Tanto o diploma quanto o certificado é para você lembrar do seu compromisso, você ter ele sempre visível. E por último, mas não menos importante, queria falar rapidinho da tarefa de casa. Então não vai embora sem escutar a tarefa de casa, amém? Tá bom, o povo tá com pressa, já quebra. Ó, quem estiver na fila, presta atenção em mim aqui, ó. Amados, olha para cá, olha para mim. Tarefa de casa. Então você vai receber o papel com a tarefa de casa. Tarefa de casa. Ao chegar em casa hoje, dê uma boa olhada na sua casa, em cada cômodo da sua casa e em cada gaveta da sua casa. O quanto a sua casa, para você refletir, o quanto a sua casa reflete o seu casamento. Talvez alguns se assustem com a bagunça, outros descubram que a organização é só aparente, por fora está tudo certo, a gaveta está aquela bagunça. Outros ainda vão descobrir que a casa está tinindo. A casa está você tem muito mais zelo com a casa do que com a sua vida emocional e espiritual, ou seja, com o seu casamento. Então qualquer que seja a condição da sua casa é um motivo para você refletir a respeito de como está o seu casamento. E aí você vai ter, depois que você fazer essa vistoria na casa, você tem 3 atividades. Primeiro, de forma individual, você vai orar e pedir para o Espírito Santo te falar. Espírito Santo, fala comigo a respeito de como é que está minha casa, como é que está meu casamento, o que isso reflete. Você vai orar, você vai escrever. Depois que você orar, depois que você refletir, depois que você escrever no papel, você vai se chamar o seu cônjuge. Não, você não precisa mostrar o papel, você não precisa contar tudo. Mas aquilo que for importante, você vai falar, ó, Deus falou comigo isso, isso, isso e isso. E a mesma coisa, ela ou ele vai falar, ó, Deus falou isso, isso, isso. Aí vocês vão orar juntos, buscar em Deus juntos a respeito daquela situação. E aí na parte 2 é o que vocês dois concordam a respeito de como está o casamento de vocês. Parte 3, e essa só se você tiver filhos. Se você tem filhos e eles estão na idade para, você vai chamá-los, você vai explicar. Lógico, vocês não precisam contar tudo que está no papel de novo. Ó, a gente está orando, a gente identificou isso, isso, isso. O que vocês acham? Vamos orar, e aí vocês vão escutar deles e também vocês vão anotar. E aí depois vocês vão refletir a última parte sobre o que precisa mudar. Depois de olhar todos esses pontos, conversar com meu cônjuge, conversar com meus filhos, o que Deus precisa fazer no meu lar. Esse papel é para vocês não precisam mostrar para o cônjuge, vocês não precisam trazer para mim. É para que vocês tenham de lembrete para refletir a respeito da casa, do casamento de vocês. Amém? Então quem quiser ir para a fila, pode ir para a fila. Quem quiser ir para o túnel, pode ir para o túnel. Quem quiser conversar comigo, pode vir para frente.